nosso irmão presbítero Danilo vai estar ministrando a palavra e vai dar continuidade, né, à série. E eu fiquei muito feliz porque não foi combinado, né? Foi Deus que colocou na agenda. E eu sei que Deus vai continuar falando conosco. Amém, igreja? Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Se é para Jesus, você pode melhorar, irmão. Isso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 14. Se você ama e reverencia a palavra, se põe de pé. Deus abençoe a vida do nosso pastor Maurício. Eu tinha até tentado, eu falei para ele: pastor, veio tantas outras coisas, mas não consegui. Às vezes Deus te direciona na mensagem, sempre, né? E Deus falou comigo sobre essa mensagem, e eu gostaria de compartilhar ela com você. Amém? Puxando um gancho aí dos outros domingos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Amém? Os obreiros intercessores poderem ajudar a intercessão, ok? Os adultos, amém? Não converse. Gostaria de toda a sua atenção. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14, diz assim: E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João, o Batista, foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: este é Elias. Outros diziam: este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: esse é João, a quem eu decapitei, e ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender na prisão, e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Porque João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e observava, e ao ouvi-lo ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, capitães, chefes da Galileia, e entrando a filha de Herodias, e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam assentados com ele, o rei disse à donzela: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: o que eu peço? E ela disse: a cabeça de João o Batista. Amém? Diga assim para o seu irmão: podemos perder até a cabeça, mas não perdemos a mensagem. Amém? Se assente, glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós lemos uma palavra a respeito da morte de um grande profeta. Sabemos que ser profeta não é para qualquer um. Ser profeta, literalmente, é fazer a boa vontade de Deus. Diferente do evangelista, diferente do pastor, diferente do apóstolo, diferente de mestre. Profeta, ele tem autonomia e todo o direito, sim,
como os outros 4 ministérios, porém, o profeta, o compromisso maior dele é com a santa palavra de Deus. Então, ser profeta de Deus não é simplesmente ser qualquer um, é alguém que é levantado para representar a voz do Senhor. E é interessante que quando nós lemos sobre a respeito do profeta João Batista, nós vamos ver que João Batista, além de anunciar a palavra, nós sabemos que por onde ele passava, a sua mensagem incomodava. A respeito disso, a Bíblia vai dizer que Herodias, ela tinha uma desavença contra João Batista, porém, ela queria matá-lo, mas ela não podia. A primeira coisa que eu entendo nesse sermão é que Deus não faz nada sem permissão própria dele. E eu entendo que se alguma perseguição vem, é porque Deus, ele sabe o porquê. O único papel que eu e você tem que ter diante de Deus é cumprir a sua palavra. Ainda que o mundo esteja vivendo uma novidade de vida que eles querem, a palavra do Senhor vai dizer que pode passar os céus, a terra, mas a sua palavra há de permanecer a mesma. O homem pode mudar, as pessoas podem mudar, mas a Bíblia vai dizer que Deus permanece o mesmo. A mensagem, ela continua a mesma, ela não mudou. Quem muda é o profeta, quem muda é o mensageiro. Porque quando nós vamos observar ao respeito de João Batista, nós vamos entender que Deus, ele primeiro, ele queria fazer uma coisa. E qual que era? A revolução no meio do sacerdócio. Porque João Batista veio da linhagem sacerdotal. E para nós podermos entender isso, nós vamos compreender diante da história que os sacerdotes eram homens, além de ser autoridades, eram religiosos. Eles cumpriam um sacrifício, ele cumpria expiações oferecidas do povo para Deus, ou seja, ele tinha um fundamento maior, que era ensinar a lei. E também não só bastasse isso, o sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o povo. Então o papel do grande sacerdote era fazer com que Deus praticamente trouxesse a resposta ao meio do povo e trouxesse a expiação dos pecados do povo para que Deus perdoasse. É por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, o autor vai dizer que todo sacerdote é escolhido dentre os homens para representar a Deus em questões relacionadas ao próprio Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você, fala para ele, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Todos nós aqui fomos chamados para ser sacerdote de Deus, um povo adquirido, uma nação eleita. Mas eu entendo que ao mesmo tempo que Deus, ele levanta os seus sumos sacerdotes para ser mediador entre Deus e os homens, nós vamos prestar atenção que a corrupção, primeira coisa, que o diabo, ele começa a efetuar no meio sacerdotal. Por quê? Porque ele, sabendo que tirando o mediador entre Deus e os homens, Deus praticamente não se achegaria ao povo, e muito menos o povo até Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então nós observamos a corrupção sacerdotal. Lembra de Arão, irmão de Moisés? Êxodo capítulo 32 vai dizer que ele é o primeiro sacerdote que Deus vai constituir ali, mediante o povo de Israel. E a Bíblia vai ser clara em dizer que agora Arão, o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Fica um período lá. O povo está olhando para Arão e dizendo: Arão, Moisés morreu, já era, Moisés não vai descer. Aí o que acontece? Um texto vai ser claro em dizer que Arão, ele fabrica um bezerro de ouro mediante o povo. O que eu aprendo com isso? Arão, além de ser um sacerdote que foi corrompido, ele primeiro prefere agradar o povo. Melhor foi agradar o povo do que fazer a coisa certa. Segundo ponto de linha sacerdotal, lembra de Nadab e Abiú? A Bíblia vai dizer em Números 26, 61, que eles criaram fogo estranho diante do altar. Por quê? Eles trocaram a lei por opinião própria diante do altar. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz, o que importa é a minha opinião. E isso foi fogo estranho, morreram consumido, o fogo desceu e consumiu eles diante do altar.
A Bíblia também vai dizer que Ofni e Finéias, em 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, o próprio texto vai dizer que o Senhor olha para eles e vão dizer: esses homens são filhos de Beliais. Por quê? O que significa Belial? Sem valor, filho do demônio, filho do maligno. Eles eram operadores do altar. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que eles roubavam, corrompiam as ofertas e se prostituíam diante do altar. Não só bastasse isso, Joel e Abias, em 1 Samuel capítulo 8, o texto vai dizer que eles são filhos do profeta Samuel. A pior tristeza de um pai que é, além de ser sacerdote, além de ser juiz e além de ser profeta, foi ele profetizar sobre a casa de Eli, sobre os filhos de Eli. E quando seus filhos crescem, se tornam piores do que os filhos de Eli. Por quê? Eles eram desviados de altar, eles desviavam do caminho. É isso que o texto vai dizer. Eles aceitavam subornos, eles eram homens avarentos. E Deus estava olhando tudo isso, dizendo: a minha classe sacerdotal está corrompida. Não só bastasse isso, em 2 Reis capítulo 21, o texto vai dizer que agora se levanta Manassés. Manassés, ele praticamente, ele cumpre a unificação entre o palácio e o templo. E o que acontece? Ele perverte o culto ao Senhor. Ele pega o seu primogênito filho, leva até o deus Moloque, sacrifica ele no meio do fogo. E não só bastasse isso, o que ele faz? Ele pega uma imagem, coloca dentro do templo, e agora está dizendo: eu tenho autoridade e faço o que eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter cargo, você pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser presbítero, pode ser o que for, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele jamais vai quebrar os seus princípios por causa de protocolo de igreja. Sabe o que eu entendo com isso daqui? Deus está olhando para aquele tempo e dizendo: a classe sacerdotal já era. E Deus praticamente agora começa a levantar profeta. Coisa boa é quando o sacerdote não presta atenção na lei, Deus começa a levantar profeta aqui, Deus começa a levantar profeta ali. E eu vou te dizer uma coisa: se prepara, porque profeta que é profeta, a sua mensagem não é bem-vinda. Se prepara, porque a sua mensagem não vai ter suco de laranja após o culto, não vai ter oferta, não vai ter convite, não vai ter a presença do Espírito Santo de Deus, e a mensagem dele vai ser anunciada. Quando Deus começa a levantar profeta, Deus estava olhando para a classe sacerdotal e dizendo: eu estou cansado desse culto pútrido, chega desse culto. Ezequiel, ele vai se levantar profetizando no capítulo 22 versículo 6, dizendo: os sacerdotes violentaram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Eles não diferem um santo do profano, eles não ensinam, eles se fazem de cegos. Aí Deus está olhando para o povo dizendo: eu estou cansado, já que a linha sacerdotal não está cumprindo um papel, então se prepara. O que? Eu vou cancelar o culto. Isaías capítulo 1 versículo 11, Deus levanta o profeta Isaías para dizer: Isaías, vai lá dentro do templo e diz: estou cansado das ofertas, estou cansado dos sacrifícios, eu estou cansado das suas festas, das vossas reuniões. Deus vai olhar e vai dizer: eu não tenho prazer nelas, para mim é um aborrecimento, eu não suporto mais esse culto, eu não suporto mais isso. Aí Deus levanta Amós lá do outro lado, no capítulo 5 versículo 23, dizendo: afasta de mim o que? Os vossos cânticos, os vossos instrumentos, pois eu não ouvirei. É como se Deus estivesse dizendo: já que o altar não consegue trazer a existência de Deus para baixo, então começa a parar. É por isso que Joel, ele dizia que antes que aconteça o derramado do Espírito Santo, primeiro, entenda, Joel vai dizer: rasga o vosso coração e não vossas vestes. Sacerdotes, chorem entre o alpendre e o altar. Deixa eu te dizer, o avivamento não parte dos membros da igreja, não. O avivamento parte dos corpos de oficiais. Se eu não orar, não tem avivamento. Se eu não jejuar, não tem avivamento. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou cansado de um culto oferecido, cheio de humanismo. Não, Deus estava dizendo: já que veio para o culto, ofereça um culto racional ao Senhor. Apresenteis o seu corpo como um sacrifício vivo. O que você quer dizer, Danilo? Já que você entrou, oferece a tua vida por completo, oferece a tua vida ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: até quando você vai vir para o culto oferecer um culto pútrido ao Deus? Fala para ele: até quando você vai oferecer qualquer coisa para o Senhor?
Porque às vezes a gente acha que um bom louvor Deus está recebendo, Deus está dizendo não. Às vezes a gente acha que uma boa mensagem Deus está recebendo, Deus está dizendo não. Deus está dizendo: primeiro põe a casa em ordem, põe o altar em ordem, para que depois o fogo venha. Elias, antes de orar para que o fogo descesse, primeiro Deus diz: repara o altar, para depois derramar a presença. Entenda uma coisa: não tem fogo do céu sem antes o altar consagrado. Entenda uma coisa: da mesma fonte não tem como jorrar água doce e água amarga. Ou você está na igreja, ou amanhã você está no baile funk, ou você está no culto pregando, ou senão amanhã você está pervertido. Não, duas coisas não tem como. E qual que é? Entenda, Deus está nos chamando hoje para um compromisso com Ele. Qual que é? Saia do acomodismo hoje. Porque Deus está dizendo: já que você é sacerdote, já que você entende a palavra, não entende, Deus está dizendo: eu vou levantar profeta. Eu vou levantar profeta para apontar o dedo na tua cara, para dizer: se conserta, põe a casa em ordem, volta a orar, volta a jejuar, volta a fazer o que Deus está pedindo. Porque Deus está dizendo: sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação não verá Deus. E qual é o problema? Num culto domingo como esse, a gente quer ver Deus descer, depois reclama do pregador, depois reclama do pastor. É lógico, passa o dia inteiro no Facebook, passa o dia inteiro no Instagram, passa o dia inteiro no BBB, e Deus está dizendo: vai orar, vai jejuar, porque eu quero fazer maravilha no meio de vós. Mas qual é o problema? É que Deus estava vendo um grande problema. Diga assim comigo: antropocentrismo. Isso aí. O que é antropocentrismo? A palavra antropos, ela significa homem. Ketron significa centro. Sabe o que Deus estava vendo no culto naquele tempo? E não é diferente do dia de hoje. O que Deus via? Era que o homem era o centro de todas as coisas. Ele ia para o culto buscar os seus interesses e os seus favores. Sabe qual é o problema do antropocentrismo? É que a mensagem é direcionada para a alma, não é direcionada para o espírito. Não. Porque, entenda uma coisa: a mensagem antropocêntrica, ela faz você ser exaltado, o homem ser louvado, fala mais do homem do que de Deus. É por isso que Romanos 1, versículo 23, Paulo vai dizer: mudaram a glória de Deus incorruptível por um homem, por uma imagem de homem, feita a semelhança de um homem corruptível. Sabe o que Paulo estava dizendo? O culto já não é para Deus, o culto é para as pessoas. Por quê? Uma mensagem antropocêntrica, o pregador ou o pastor tem que passar o dia inteiro remoendo, pregando uma mensagem que faça as pessoas se emocionar, as pessoas pular, mas não tem conversão. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Hoje eu vou arrancar o antropocentrismo do meio. Por quê? Profeta para entregar chave de carro, de apartamento, relacionamento novo, tá cheio de profeta aí, irmão, para entregar revelação. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou levantar profeta na casa para dizer: volta a comer da Bíblia, volta a fazer o seu seminário, volta a estudar teologia, volta a fazer alguma coisa para conhecer a palavra. Por quê? Porque entenda uma coisa: Deus está dizendo: hoje eu vou arrancar o antropocentrismo e eu vou colocar o teocentrismo no meio do antropocentrismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo significa Deus no centro de todas as coisas. É Deus no centro. É uma mensagem que visa a glória de Deus. É uma mensagem que desaponta o homem e a igreja, mas glorifica a Deus na eternidade. E deixa eu te dizer, irmão, entenda uma coisa: quando nós compreendemos a palavra, a gente não canta qualquer louvor, a gente não come qualquer palavra. Por quê? Porque a gente entende que se uma mensagem não fala de Cristo, não é uma boa mensagem. Se ela não aponta a Cristo, se ela não aponta o arrependimento, se ela não aponta a conversão, a mudança de vida, de caráter, de comportamento, não é mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa: Salmo 119, 54, o salmista vai dizer: sejam os teus decretos o tema do meu cântico. Sabe o que o salmista estava dizendo? Já que você vai cantar, canta a Bíblia. Já que vai pregar, prega a Bíblia. Já que vai orar, ora conforme a Bíblia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se prepara que Deus vai levantar Abacuque no nosso meio. Olha para o seu irmão, pega na mão dele e diga assim: Deus vai levantar você para proclamar: aviva, Senhor, a tua obra em nossos dias. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou levantar Abacuque para profetizar: aviva,
Aviva, aviva em nosso meio, aviva o louvor, aviva os músicos, aviva os intercessores, aviva os presbíteros da igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? Avivamento, meu filho, significa preservar, manter vivo, purificar e corrigir. Avivamento não é onda, não é modismo, não é show, não é evento. Nunca haverá avivamento se tiver mais barulho do que audição. Não haverá avivamento se tiver muito manto e pouco fruto. Não vai ter avivamento se tiver muito louvor e pouca palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo? O sinal do avivamento é fome, é fome, é fome. É fome de quê? Fome de Deus, fome de oração, fome de jejum diante da palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: você está entendendo errado o que é avivamento. Dá um pouquinho de retorno aqui, Vi. Você está entendendo errado o que é avivamento. Tem gente que acha que avivamento está aqui, ó. Avivamento nunca foi pulo, nunca foi línguas estranhas. É porque lá nos Estados Unidos o povo ficou mais 200 horas de oração em busca. É a obrigação da igreja. Sabe o que é avivamento? É quando eu chego diante de Deus dizendo assim: pastor, antigamente eu pegava 2 canos para roubar, hoje eu sou pastor. Pastor, avivamento, sabe o que é? É quando eu digo assim: antigamente eu bebia, me prostituía, e hoje eu vivo uma vida santificada com Deus. Eu não entendo esse avivamento que faz as pessoas caírem no chão, se estribuchar igual exorcista, mas não consegue fazer ele de pé de fora da igreja. Pula, roda, sapateia, faz o que tem que fazer e depois está comprando, não paga, sai devendo, não dá satisfação, faz o que tem que fazer e depois fala assim: uau, arabaxubi decanta. Eu tenho uma palavra para você: pega na vassoura e anda. Entenda. Os maiores moveres da Bíblia veio antes com o povo ouvindo. Joel disse para o povo: e depois dessas coisas derramarei meu espírito. Depois, mediante a lei, mediante a palavra. O povo em Atos só recebeu o Espírito Santo porque eles estavam num cenáculo orando, e no dia de Pentecostes eles estavam lendo o livro de Ruth. Pode vir até barulho depois, mas se antes da palavra não é. Não se contente só com arrepio dentro da igreja, irmão. Não se contente simplesmente: olha, eu estou falando em mistério, tudo bem, o diabo também fala. Nós estamos confundindo o que é avivamento. O sinal do avivamento é a fome pela palavra. Se você ler Oséias capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim: ó, Oséias, o que? Diga para o meu povo: o povo foi destruído por falta de... falta de quê, irmão? E Deus vai dizer: uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito vocês. Deus estava olhando o pastor e dizendo assim: já que vocês não querem minha palavra, eu abro mão. Romanos capítulo 1, versículo 26 vai dizer que Deus os abandonou, os deixou. Por quê? Porque eles querem viver as suas paixões infames. Deus não vai ficar te obrigando a querer servi-lo. Não é à toa que Apocalipse, se não me engano, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele está batendo na porta dizendo: se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Sabe o que isso quer dizer? Relacionamento. Olha para o seu irmão e diga: só senta na mesa quem é íntimo de Jesus. Não bastasse isso, Deus vai usar o profeta Amós dizendo no capítulo 8, versículo 11: eis que enviarei fome, diz o Senhor, sobre a terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de... Entenda uma coisa: se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos se saciando na mesa do diabo.
Entenda uma coisa, Deus estava dizendo, a perversão começou de dentro do templo, e Deus estava dizendo, agora eu vou enviar fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha. O que acontece? Vai chegar em Malaquias agora. Malaquias vai fazer a última profecia do Antigo Testamento. Se você ler em Malaquias capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: eis que enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Ele vai dizer, mas quem o suportará o dia da sua vinda? Pois ele é como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Sabe o que Malaquias está dizendo? Alguém vai vir preparar antes do Senhor, e se prepara aqui, ninguém vai suportar ele, porque ele virá como o fogo do ourives, ele virá como o sabão dos lavandeiros. Sabe o que o fogo faz? Ele queima e purifica. E sabe o que o sabão faz? Ele limpa, tira toda a sujeira. Sabe o que o Senhor estava dizendo, Malaquias? Diga aí para o meu povo que um profeta vai vir, ele vai ser diferente, vai. E o que ele vai fazer? Ele vai preparar o meu caminho. E porém, eis que enviarei Elias, o profeta, antes do grande dia terrível do Senhor. E o que ele fará? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que Deus estava dizendo, Malaquias? Se prepara, porque eu vou levantar um profeta. Por quê? Porque já que dentro do templo não tem palavra, eu vou levantar profeta dentro de casa para conversão. Vai converter dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê e para quê? Amós vai explicar no capítulo 9, versículo 11. Naqueles dias eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, eu vou fechar as brechas, levantarei as ruínas e edificarei o tabernáculo como antes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para todo avivamento Deus tem que quebrar algumas coisas aqui. Ei, amor, entenda uma coisa. Lembra quando o Senhor dizia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Para a glória da segunda casa vir, tinha que derrubar a primeira. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou quebrar algumas coisas aí, eu vou tirar algumas coisas aí. Por quê? Olha para o teu irmão, diga assim: está preparado para a glória da segunda casa? Fala para ele, mas Deus vai suscitar você de novo. Fala para ele, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar de novo. Caiu, se levanta. Pecou, Ele está dizendo, hoje eu te perdoo. Porque Deus está dizendo aí, profeta, eu te escolhi para preparar o meu caminho. Está preparado? Está preparado para fazer a vontade do Senhor? Levante as suas mãos, eu quero profetizar. Deus vai te levantar como profeta de correção, de conversão, para ganhar almas, para ganhar vidas, para levar pessoas até o reino dos céus. Hoje Ele está dizendo, quem quer ser profeta aqui? Quem está preparado para ser profeta do Senhor? A última profecia. Agora entra no tempo do interbíblico. 400 de silêncio, 400 anos de silêncio, de corrupção, religiosidade. Mas agora Deus começa a visitar o seu povo. Entenda uma coisa: a intenção do povo nunca foi aceitar a mensagem de Deus. A intenção da igreja hoje, no século 21, é: eu vou para a igreja, mas não estou nem aí para a palavra. Eu vou para a igreja, mas não gostei da mensagem. O problema é seu. Mas irmão, olha, entenda uma coisa: a intenção de Deus era ressuscitar o sacerdócio real, para que o Messias ele viesse ser introduzido depois da linhagem. Por quê? Deus ele respeita a tradição de liderança. Quando a liderança ela está debaixo da palavra, Deus respeita. Quando Deus ele vê que a liderança não está debaixo da palavra, ele interrompe o propósito. João Batista tinha uma certa dificuldade. Qual que era? Era fazer com que o povo aceitasse. O quê? Que a mensagem não viria de dentro do templo, ela viria de fora. Ela viria do deserto.
E eu vou te falar uma coisa, às vezes a mensagem diretiva de Deus vai vir de lugares que você menos espera. Por que, Danilo, você está dizendo isso? Depois de 400 anos, Malaquias havia profetizado que enviaria o mensageiro, o Elias, que viria antes que o grande dia terrível do Senhor viesse. E de repente Mateus ele vai descrever no capítulo 3, versículo 1 que depois de 30 anos que João Batista fica no deserto, ele agora aparece no deserto, até mesmo pregando. E qual que era a mensagem do cara? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... E é interessante que enquanto ele estava vendo o povo, ele dizia: arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Mas o texto vai dizer que quando ele viu os fariseus e os escribas, ele disse: vocês são uma geração de víboras, que quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não só bastasse isso, quando nós lemos Marcos capítulo 1 versículo 7, depois que João Batista prega essa mensagem, enquanto os fariseus estão indagando João Batista, ele está dizendo: após de mim vai vir um aí que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Por que João Batista estava dizendo isso? Porque, entenda muito bem, João Batista estava pregando e o povo estava indagando João Batista, mas ele estava dizendo: se vocês estão ofendidos que eu chamo vocês de raça de víbora, se prepara para o outro que está vindo aí depois de mim. Se prepara para depois daquele que é maior do que eu. E ainda João Batista vai dizer: eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Diga assim comigo: sandálias na Bíblia representa fundamento. Lembra quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre a armadura de Efésios? Ele vai dizer a sandália da preparação do... Lembra de Moisés? Quando Moisés chega diante da sarça, o anjo vai dizer o que para ele? Vamos lá. Por quê? Mas quando o cordeiro veio, por que João Batista disse: eu não sou digno? Sabe qual é a diferença? É que diante de Deus, Deus pode tirar minhas coisas, mas quando eu chego diante da presença dele, eu tenho que me submeter à vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a sociedade quer que a Bíblia e os evangélicos, os cristãos, na verdade, se submetam à vontade deles. Não, nós se submetemos à única vontade, a palavra. Nós não vamos submeter a outra coisa. Não, nós vamos se submeter à palavra. E é isso que João Batista fazia. Por quê? João Batista sabia quem ele era, porque em Lucas capítulo 1 versículo 17, Gabriel vai dizer para Zacarias: entenda uma coisa, Zacarias, ele irá adiante no espírito de Elias. Para quê? Para converter os pais aos filhos. Ou seja, quando João Batista ele vem pregando o arrependimento acerca do reino, ele estava dizendo: vai vir um aí maior do que é poderoso do que eu. Ele estava dizendo que ele cresça e eu diminua. É como se João Batista estava dizendo: eu só sou o preparador do caminho, eu sou apenas o precursor do seu caminho. Mas entenda uma coisa: sempre quando um profeta está pronto para fazer a vontade, acontece o que aconteceu em João capítulo 1 versículo 19. O que? Os fariseus saem de dentro do templo saem de dentro da sinagoga e chega até João Batista, vai dizer: por acaso você é Cristo? Não. Você é Elias? Também não. Você é um profeta? Não. Então diga quem você é, para a gente voltar lá para dentro do templo e dar resposta de quem você é. João Batista, eu fico imaginando ele arrumando a roupa dele dizendo: eu sou a voz daquele que clama no deserto. João Batista estava dizendo: eu sou apenas a voz daquele que está clamando. Mas sabe o que João Batista vai dizer? Eu batizo com água para arrependimento, mas tem um aí, ele está no meio de vocês, ele vos batizará com fogo. E irmão, entenda uma coisa: enquanto João Batista estava dizendo de dentre vocês tem um que vai batizar com fogo, aí começo a imaginar João Batista olhando e dizendo: aqui só tem víbora. Aí de repente o cordeiro pascual começa a passar no meio da multidão. Eu fico imaginando João Batista dizendo: esse cara é diferente.
Esse cara tem uma unção diferente. E João Batista dizia: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas quem é esse? Quando João Batista vai ver no capítulo 1 de João, no versículo 29, o texto vai dizer: e Jesus se aproximando de João Batista, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí quem é ele, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Emanuel, ele é o Yeshua, ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Tzitzkenu, o El Shaddai, o Jeová Rafá. Ele está aqui essa noite para te dizer: hoje eu me apresento no meio da religiosidade para te dizer: se prepara, João, se prepara, João Batista, que você vai ver o milagre do Filho. Porque quando João Batista vai batizar Jesus, acontece 3 coisas. Que coisas essas? Nunca mais vistas na Bíblia, pastor Maurício. O que? Quando João Batista chega até Jesus, Jesus chega até João Batista, Jesus vai dizer: importa que eu seja batizado, mas espera aí. João Batista teve 3 visões importantes. O que? Ele viu o Filho se manifestando, ele ouviu o Pai falando e vê o Espírito Santo de Deus descendo, irmão. Isso daqui é coisa de louco. Eu vou repetir para você: alguém que cumpre a vontade de Deus, alguém que é profeta de Deus, cumpre a vontade dele, se prepara, porque hoje o Senhor está dizendo: se prepara para o Filho se manifestar, se prepara para o Pai dizer: eis aí meu Filho amado, em qual a minha alma se compraz. E também se prepara, porque hoje o Espírito Santo de Deus vai repousar. Hoje a presença do Espírito Santo de Deus vai repousar. E sabe qual é a mensagem hoje? Podemos perder a cabeça, mas não vamos perder a mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, entenda uma coisa. João Batista, ele cumpria a vontade de Deus. E qual que era a vontade? Pregar a mensagem das boas novas. A mensagem bíblica é um pouco diferente da evangelística hoje. Por quê? Hoje a gente vai evangelizar, culto na rua, a gente diz: Jesus te ama. Mas a primeira pregação, que quando Jesus ele saiu para pregar, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Paulo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Pedro: arrependei-vos, porque é chegado do reino dos céus. Entenda, aquele que ama o mundo, o Pai praticamente também não consegue até amá-lo. Por quê? Ele ama o mundo, ele ama as coisas que há no mundo. E a Bíblia vai dizer que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Mas deixa eu te dizer, mas nós temos um advogado chamado Jesus de Nazaré, e ele está dizendo para você aqui: João Batista, se prepara. Pode preparar o sermão, pode preparar a mensagem, pode se preparar para o evangelismo, pode se preparar para o congresso, porque o Senhor está dizendo: não interessa se Herodes vai gostar, o importante é perca a cabeça, mas não perca a mensagem. Perca a oportunidade, mas não perca a salvação. Perca a mentira, mas Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos vivendo uma sociedade que hoje não pode falar mais nada. Vivemos numa sociedade que não pode mais pregar a Bíblia. Filósofo Leandro Carnal vai dizer que quem expulsar demônio pode ser processado. Hoje não pode falar sobre homossexualismo. Tem crente que até faz assim: oi, irmão. Hoje não pode falar mais sobre lesbianismo, não pode falar mais sobre pecado. Por quê? Porque dá processo. Sabe o que Jesus ele disse? Vós sereis as minhas. A palavra testemunha vem da palavra grega marte. Se você não estiver pronto para sofrer em prol do evangelho, você está no lugar errado. Não, irmão, tem amigo nosso que fala: irmão, não pode falar essas coisas porque recebe processo e eu estou ligando. Por quê? Entenda uma coisa:
na lei brasileira, no artigo 5, no inciso 4, vai dizer que é livre a manifestação de pensamento, sendo anonimato, ou seja, eu tenho liberdade de pensamento, de buscar, receber e difundir, seja qualquer coisa. Pecado continua sendo pecado. Por que João Batista morreu? Porque ele disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por que João Batista pregou? Por que João Batista morreu? Porque ele pregou a palavra, porque ele pregou a mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, entenda uma coisa: Deus está levantando um profeta para viver aquilo que Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Sabe que a Bíblia está tentando ensinar para mim e para você? É aquilo que Jesus ele disse: se o grão maior não morrer, não tem como ele gerar outros frutos. Sabe que o Senhor está dizendo: o martírio da minha e da tua vida vai gerar crente fortes, firmado na palavra. Por quê? Porque se você for olhar, Pedro ele foi crucificado, André foi crucificado, João teve morte natural na prisão de Patmos, Tiago, irmão de João, ele foi decapitado, Tiago, irmão de Jesus, foi crucificado, Judas, irmão de Jesus, foi sacrificado também, Filipe enforcado, Bartimeu esfolado vivo, Mateus morto à espada, Tomé morto à flechada, Simão crucificado, Marcos esfolado vivo e Paulo decapitado. Ei, irmão, entenda uma coisa: viver o evangelho é viver um perigo. Mas deixa eu te dizer, Paulo ele dizia, ei, sabe o que Paulo dizia? Nada nos separará do amor de Cristo. Pode te perseguir, pode hackear até meu Instagram do jeito que fizeram, mandando uma pá de porcaria, pode fazer o que for, mas eu não deixo de pregar a mensagem como vai ser pregada. Eu não estou nem aí para a opinião de quem não conhece a palavra. Quer aprender? Quarta-feira tem teologia. Se não quer, continua o mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele precisa levantar homens e mulheres de Deus aqui que tem coragem de anunciar a palavra. Porque John Hus, antes de morrer, queimado na fogueira, por quê? Por pregar a palavra. Ele dizia: vocês podem matar o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar o cisne. John Hus estava dizendo: eu sou o ganso, você pode me matar queimado, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne. Passa-se 100 anos, um monge dentro de uma igreja católica, ele estava lendo a carta aos Romanos, sozinho, ele começou a ser impactado pela palavra. Ele começou a observar, dizendo: opa, se naquele tempo o sacerdote já se corrompia, na era medieval também está corrompendo. Por quê? Era indulgências, era coisas ruins que a igreja fazia. Aí sabe o que Martinho Lutero vai fazer? Ele vai fazer os 5 solas. O que é o sola? Somente. É interessante que quando Martinho Lutero ele vai escrever os 5 solas, ele está dizendo assim: a igreja não depende de papa, a igreja não depende de apóstolo, a igreja não depende de pastor, a igreja não depende de evangelista, não depende de presbítero, não, a igreja depende de Cristo. É por isso que Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus dava o crescimento de almas para a igreja. Pode ter métodos, pode ter o que for. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, pastor, você precisa entender que você não precisa ter uma igreja na esquina, você precisa ter uma mensagem sólida, porque as pessoas vão sair de longe, no meio da tua igreja ouvir qual a mensagem? Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino, é chegado o reino do céu. Olha para o teu irmão, diga assim: só depende da mensagem. Quando Martinho Lutero ele pega os escritos de John Hus, ele vai dizer: como pode a igreja ter matado um profeta desse? Jesus ele já disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas das vezes eu quis ajuntar-vos como as galinhas juntam os seus filhotes, mas todas as vezes quando eu enviei um profeta, você matou todos. Aí Martinho Lutero, pela inspiração do Espírito Santo,
ele vai escrever sola scriptura, sola Cristo, sola gratia, sola fide e sola deu glória. Quando ele escreve essas 5 solas, ele também escreve as 95 teses, porque ele colocou na porta da igreja, pá, dizendo assim: agora vocês vão ter que comer Bíblia. Ei, irmão, entenda uma coisa: o que significa sola escritura? Ele estava dizendo só a escritura deve ser pregada. Sola Cristo, ele estava dizendo somente a Cristo deve ser pregado. Sola gratia, ele estava dizendo somente a graça. Sola fide significa somente a fé. E sola deu glória, somente a glória deve ser dada a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você hoje? Você pode perder a tua cabeça, você pode perder até o seu posicionamento, mas o Senhor está dizendo: eu estou cansado de uma geração fraca, apática, que não ama a palavra. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: hoje é um culto da gente dobrar o nosso joelho. David Wilkerson, ele dizia: eu estou cansado dessas canções que fazem o povo pular e dançar, mas não fazem dobrar o joelho, pôr a cara no pó e se arrepender. Hoje não é um culto para a gente sair no poder, não. Hoje é um culto para quê? Dizer somente a escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Ele a honra e a glória. Perca a tua cabeça e deixa eu terminar. A sua cabeça vai valer um reino, a sua cabeça vai valer uma cidade, a sua cabeça vai valer um reinado. Mas o Senhor está dizendo: perca a cabeça aí, mas não perca a tua coroa aqui. Perca a tua cabeça aí, mas não perca a tua coroa aqui. Hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está levantando João Batista aqui, Deus está levantando João Batista lá, Deus está levantando mulheres cheias do Espírito Santo, Deus está levantando jovens cheios. Hoje Deus está dizendo: se prepara. O que? O Pai vai falar, o Filho vai se manifestar, o Espírito Santo hoje ele vai descer sobre a nossa vida para dizer: prega minha palavra, tempo e fora de tempo, prega essa doutrina, prega a palavra, prega a Bíblia, prega a doutrina. Deixa eu te dizer, sabe quando o avivamento vai voltar? Quando as EBDs estiverem lotadas, quando as salas de seminário estiverem cheias. Sabe o que Deus está dizendo? Volte a conhecer a Bíblia, volte a conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer ser liberto aqui? Se coloque de pé. Pegue na mão do seu irmão. Pega na mão dele, pega na mão dele. Fecha o corredor aí. Olha para o teu irmão e diga assim: ficou ruim de engolir? Fala para ele: ficou ruim de engolir? Fala para ele: isso é palavra. Não precisamos de gente famosa, não precisamos de gente de nome, nós precisamos somente de Jesus aqui. Nós precisamos de Jesus aqui. Pregou a palavra, ele vem. Pregou a Bíblia, ele vem. Cantou louvor, ele vem. Mas deixa eu te dizer, se você tem algo para oferecer aqui, ele é para essa noite. Abra o seu coração, porque ele está dizendo: hoje eu vou te introduzir na minha palavra. Feche seus olhos. Vamos adorar o nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Isso, irmão, glorifica a Ele. Exalte a Ele. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele se faz grande no meio do seu povo. Se manifestará. Adora Ele.
O Cordeiro vivo está em nosso meio. Receba a presença do Espírito Santo. Sentiva o sobrenatural. Aleluia. Levante as suas mãos, levante suas mãos. Chama Ele. Ele vai voltar a se manifestar em nosso meio. Ele está aqui. O Deus Todo-Poderoso. Oh! Santo, 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 Santo é o teu nome. O avivamento dele. Sentiva o sobrenatural. Ele está despertando uma chamada incrível dentro de você hoje. Oh, Espírito Santo. Vem Jesus, vem Jesus. Algo acontecerá. Nós se humilhamos. Nós se rendemos diante da tua glória. Ele te perdoa. Ele só está dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Uracalamassuri bicalamahaia. Uracalamassuri bicanturi calahai. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a purificação dele hoje. Uracalamassuri bicalamahaia. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está te destravando hoje. Tem gente aqui, pastor Maurício, que estava dizendo: oh Deus, eu não consigo orar, eu não consigo mais me levantar para pregar, eu não consigo mais servir, parece que o pecado me bloqueou. Mas hoje o Senhor está dizendo: hoje a chave do reino dos céus desceu sobre vós. E sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Por que você clamas a mim? Não disse eu que mais. Hoje o Senhor está dizendo: volte a pregar, volte a anunciar a minha palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Chama Ele que Ele vem, invoca a presença dEle que Ele vem. A igreja de Atos orava, buscava, Ele estava dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós queremos ser cheios, nós queremos a Tua graça, nós queremos a Tua presença. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Pede para Ele, pede para Ele: Jesus, eu quero da Tua graça. Diga para Ele: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero ser levantado pelo Senhor mais uma vez. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. Se o buscas, Deus se manifestará. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. Se o buscas, Deus se manifestará.
nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer entregar o seu coração, vem aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. A mudança começa debaixo de uma atitude. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. A primeira alma está aqui. Alguém pode aplaudir o Senhor com alegria? A festa no céu. O Senhor te chama. Se entregue. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, que quer voltar para os caminhos. Aconteceu coisas, situações te entristeceram e você se afastou, mas o Senhor está dizendo: a obra que eu tenho na tua vida não mudou, as promessas que eu te fiz permanecem de pé. E o que Ele está esperando? Volta para a posição, volta para o caminho. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ei, chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei a vós. Ei, quem vai fazer a obra na tua vida sou eu. Por isso, depende de você se entregar, e Ele vai fazer, e Ele vai renovar, e Ele vai fortalecer, e Ele vai mudar a tua vida. Tem mais alguém? Já está vindo mais uma alma. O Espírito de Deus está trabalhando nesse lugar. Oh, Ele te chama, Ele te chama. Pai, humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão dEle, que ao seu tempo Ele vai exaltar. Tem mais alguém nessa noite? Se tiver, o Senhor te dá essa oportunidade. Se não, nós estaremos orando para que o Senhor te dê outra oportunidade. Estende as suas mãos para cá. Aleluia. Oh glória. Começa a orar como se fosse alguém da tua casa, como se fosse alguém da tua família. Deus mudou a história de Jó quando Jó orava por alguém. Senhor, nós apresentamos a vida desses dois jovens, Pai, que o Senhor os conhece, Senhor, por dentro e por fora. O Senhor sabe das limitações, das fraquezas. Ah, Senhor meu Deus, mas o Senhor é o Deus que muda, Senhor, o cenário. O diabo pode ter colocado um ponto final, mas nós cremos em Deus que coloca uma vírgula e diz: a história continua, as promessas continuam, a obra que eu tenho continua. Declaramos, Senhor, o cumprimento das promessas sobre a vida deles. Declaramos, Senhor, meu Pai, eles vivendo a plenitude daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Declaramos, ó Deus, que a cada dia eles vão, Senhor, meu Pai, experimentar da Tua glória e da Tua justiça. Abençoa todas as áreas da vida dos Teus filhos que estão aqui. Ah, Senhor, Tu és o Senhor que muda a história. Oh, aleluias. Oh, o Espírito de Deus está se movendo. O Espírito de Deus está agindo. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo, diz o Senhor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Seja quebrada cadeias. Seja quebrada. Seja quebrada agora as amarras. Cai por terra as amarras. Cai por terra as amarras. Oh, o Senhor está te chamando. Vem, 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 na autoridade do nome de Jesus. Vem, vem, porque Deus tem coisa nova. Vem, porque Deus tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Oh, se o adoras, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se Eu sinto Deus derramando uma unção aqui agora. Está quebrando o jugo. Está quebrando o jugo. Está quebrando cadeias. Está quebrando correntes. Está quebrando agrilhões. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Ah, é você e Ele e você. Vem na autoridade do nome de Jesus e vê o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua vida.
abraço nela aí. Dê um abraço nele. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Poder sentar, meus amados, um instante. Nós só vamos dar os recados, estamos encerrando. O Espírito de Deus está nesse lugar. A presença do Senhor. Quem vai dar o recado? Vem, Jéssica, você quer dar o recado? Que já ia falar do... Receba a paz, igreja. Amanhã, como já foi citado aqui, conferência na casa de Elias. Amém, homens? Venham cheios de expectativa no céu, porque grandes coisas fará o Senhor no meio de vocês. Amém? Terça-feira, casa de Ruth. Quem esteve aqui ontem viu que Deus fez grandes coisas e permanecerá fazendo, irmão, porque Ele é conosco. Amém? Será ministrando a palavra nossa diaconisa Juliana, mulher do fogo, labareda, aleluia. Amém? Quarta-feira, nas terças-feiras, está tendo ensaio das crianças, tá bom? Eles estão se preparando. Então, mamãe que tem criança aí, traz nos cultos oficiais da igreja, porque eles estão ensaiando, amém? Quem não tem a camiseta, precisa procurar. Eu não estou enxergando. Obrigada. Precisa procurar a irmã Tatiana para dar o nome, para sua criança não ficar sem camiseta. Irmãos, não deixa para a última hora, tá bom? Procure a irmã Tatiana, dê o nome, paga certinho para que sua filha participe, seu filho participe da música. Tem aqui, né? Tá. Ensaio quinta-feira com o Ministério de Louvor, 7 horas. Sexta-feira, campanha da família. Aleluia. Gente, Deus tem marcado famílias aqui. A minha casa tem sido alcançada através da campanha. Então venha com muita força, com expectativa em Deus. Venha crendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua família também, tá bom? Sábado, encontro de jovens às 7 horas. Amém, juventude? Aleluia. Estou esperando vocês aqui às 7 horas, tá bom? Não vai ter adolescentes? Não? E vai ter adolescentes. Encontro fora das 4 paredes, 6 horas, adolescentes conectados estejam aqui na igreja, tá bom? Domingo terá os nossos 2 cultos normalmente, às 9 horas da manhã e às 6 horas. Diga. Dia 25 desse mês agora, né? Vai ter uma palestra do projeto social com a pastora Rita. Quem tiver interesse, esteja aqui na igreja, vai ser às 6 horas, tá bom? Desperta o dom que há em você, vai ser uma bênção, gente. Está aberto para que todos venham, tá bom? Já falando sobre o projeto social, quem não trouxe alimento, queridos, para ajudar nas cestas básicas é necessário, tá bom? Arroz, café, óleo. Quero ser doador fixo. Procura a irmã Tati, procura o irmão Douglas, que são líderes desse departamento, e abençoe essa causa, tá bom? Tem a lojinha lá atrás, tem marca-texto, camiseta, bíblia, boné, e o que não tiver pode pedir que eles trazem e a gente vende, tá bom? Meninas da glória, misericórdia, meninas da glória. Meninas, terá um encontro de meninas para jovens solteiras e jovens que namoram aqui na igreja. Diga glória. Diga, Deus cuidará do meu coração. Misericórdia, se Ele não vai trazer ninguém mesmo. Deus vai trazer um Boaz para você que crê. Diga glória. Oh, glória. Receba, aleluia. Deus vai cuidar da gente, meninas. Todas as meninas solteiras que namoram, que queiram participar. O investimento é de R$15. Será no dia 22 de abril, aqui na igreja, às 6 horas, tá bom? Quem quiser participar, que estiver desesperado, eu nem vou falar das jovens do meu grupo, tá? As jovens que estão desesperadas. Procurem a irmã Mariana, faz assim, Mariana, para se inscrever, para separar o convite. Jéssica, sou velha,
Estou solteira. Eita, segura que o Boaz também vem para você. Aleluia. Mas esse é só para as meninas mesmo, tá bom? Só para jovens. Que Deus abençoe. Espero vocês aqui em nome de Jesus. Tem cantina da Adoradores. O que tem hoje? Cachorro quente. Olha para quem está no celular, diga: Deus falou com você. Assim não falou nunca. Diga: Deus falou com você. Agora vai usar você para me abençoar. Estou te esperando na cantina. Tá. Na saída, queridos, vai ter um papelzinho. Passa lá, pega para ver qual alimento precisa. Levem para sua casa. Não leva só o papel, não. Leva a responsabilidade de trazer também um alimento. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Grupo de louvor, quarta-feira nós temos ensaio, porque na quinta-feira não tem ensaio, nós estaremos visitando a igreja Raiz da Palavra. Toda a igreja que puder, nós estaremos lá a partir das 19h30, Raiz da Palavra, aniversário da igreja. É uma igreja amiga, parceira, e eu quero convidar a todos que puderem, na quinta-feira, 19h30, Raiz da Palavra, na Dom João VI, o número eu não lembro, mas é na frente do Banco Caixa Econômica Federal. O bis é outra coisa. Primeiro, então. Agora o bis. Irmãos, aqueles que puderem, tragam um bis para a gente está dando para as crianças, né? A gente ministra sobre elas, mostrando claramente que não é chocolate, mas criança quer chocolate. Então seja um instrumento de Deus e traga o bis. Quem fez aniversário essa semana? A nossa irmã, cadê a nossa irmã? Vem cá, Josiane, fez aniversário hoje. Está fazendo 20 anos de Gerando Vidas. Quem fez mais aniversário, pode vir aqui na frente se quiser receber oração. Aniversário de casamento, nosso irmão Danilo, nossa irmã, esposa dele, Larry, a nossa irmã, vem aqui, fica aqui desse lado, porque aí a câmera pega vocês. A Ana fez 62. Só que está na Gerando Vidas. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos cantar parabéns e orar para encerrar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos. E parabéns para você. Quero ouvir? Vamos orar, quero convidar o nosso irmão pastor Gilvan para estar fazendo essa oração. Nessa oração nós estaremos apresentando também a nossa irmã Sheila, né? A mãe do nosso irmão Juan e a sua família, o nosso irmão João, né? E todos aqueles que estão enfermos, a nossa irmã Damares, Maria Rosa. Cadê o nosso irmão? Está aí, o pastor Gilvan? Eu vi o pastor Gilvan. Ele teve que sair, será? Porque ele... Ou eu estou confundindo, acho que estou confundindo pela manhã, ele estava na manhã. Vem cá, pastor Marcelo, vem fazer essa oração aqui, em nome de Jesus. Nós vamos estar apresentando essas vidas. Quero agradecer a todos, pedir ao Senhor que venha continuar falando conosco de uma forma poderosa na semana. Busque o Senhor na semana, igreja. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai amado, por essas vidas que o Senhor concede, Pai amado, mais um ano, Deus. Que o Senhor venha tocá-las, que o Senhor venha abençoá-las, Pai, poderosamente. Senhor, aniversários de casamento, Senhor,
Deus amado, que o Senhor venha continuar abençoando, Pai amado, prosperando a vida dos teus filhos, Senhor Deus. E já mediante esta oração apresentamos a vida, Senhor, da nossa irmã Sheila. Vai de encontro com a vida dela, Senhor. Opera, realiza grandes milagres, ó Pai. Senhor, como igreja, nós ligamos aqui na terra, Senhor, e cremos, ó Pai amado, que está sendo ligado aí no céu, Pai. Abençoa os nossos irmãos nessa noite, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada uma de nossas vidas. E a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, aplauda bem forte a Ele. Obrigado, Senhor, por este culto e pela Tua presença. Uma ótima semana de livramento, suprimento e direcionamento. Vai na paz do Senhor. Domingo é culto do amigo. Traga uma